Foi instalada hoje no Senado a CPI da pandemia. A eleição de presidente e vice do colegiado foi presencial e movimentou a capital federal. A reportagem é do nosso correspondente em Brasília, Afonso Marangoni. No final, ficou tudo dentro do previsto. Preservando o acordo feito pela maioria dos membros da comissão, o senador Omar Aziz, do PSD, foi eleito presidente da CPI da Covid-19. Ele teve 8 votos e o senador Eduardo Girão, do Podemos, teve 3. Não dá para a gente discutir questões políticas em cima de quase 400 mil mortos. Eu não me permito fazer isso. Eu não me permito porque, infelizmente, eu perdi um irmão há 50 dias. E eu não veria uma CPI dessa, senador Girão, querendo puxar para um lado contra outro. Não haverá prejulgamento pela minha parte. O senador Randolfo Rodrigues, da Rede, ficou com a vice-presidência e Renan Calheiros, do MDB, foi oficializado como relator. No caso de Renan, houve um vai e vem na justiça. Ontem, um juiz de primeira instância chegou a determinar que o senador fosse impedido de assumir o posto, após um pedido da deputada Carla Zambelli, do PSL, aliada do presidente Jair Bolsonaro. No entanto, no meio da sessão de hoje, saiu uma decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, derrubando a liminar. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do DEM, já havia indicado que não cumpriria a determinação da primeira instância. Ele alegou que a definição de relator é uma questão interna da casa, não cabendo interferência do judiciário. Após assumir a relatoria da CPI, Renan Calheiros afirmou que fará um relatório isento. Nossa missão é interromper este cronômetro da morte ao qual me referi no início. Não estamos diante de uma comissão parlamentar de inquérito para maquinar as ações persecutórias. Não estamos aqui diante da atenção integral da nação e do mundo para brindar ninguém, engavetar, tergiversar ou procrastinar. Tudo será investigado, como exige a Carta Democrática, de maneira transparente, acessível e as decisões colegiadas. A CPI foi proposta por Randolfo Rodrigues e avançou após ordem do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal. Ela vai apurar as ações e omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia da Covid-19 no Brasil e, em especial, no agravamento da crise sanitária no Amazonas. O grupo também vai investigar repasses da União a estados e municípios. Renan Calheiros é muito questionado por assumir a relatoria de uma CPI que pode vir a investigar o seu filho, Renan Filho, governador de Alagoas, e também por ser alvo de investigação no Supremo por corrupção e lavagem de dinheiro. Ele nega as acusações. Sobre o governo de Alagoas, Renan Calheiros já disse que vai se declarar parcial para tratar de qualquer tema na comissão que envolva o Estado. O senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos, que não faz parte da CPI, participou da sessão. Ele criticou Renan Calheiros e também o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O momento é inoportuno e falei também aqui no grupo e falo publicamente mais uma vez. Eu acho que o presidente Rodrigo Pacheco está errando. Está sendo irresponsável, porque está assumindo a possibilidade de, durante os trabalhos da CPI, acontecerem mortes de senadores, mortes de assessores, mortes de funcionários aqui dessa casa em função da Covid, porque em algum momento as audiências, as sessões vão ter que ser presenciais, no momento em que nem todos estão vacinados. Por que não esperar todo mundo se vacinar e fazer com responsabilidade esses trabalhos? O governo é a favor de se investigar. Vai ser importantíssimo passar limpo tudo o que está acontecendo no Brasil, mas não agora. A próxima reunião da CPI será na quinta-feira. O ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, deve ser o primeiro a prestar depoimento, o que deve ocorrer na terça-feira da semana que vem.